Olá, eu sou o Lissander Dias, sou jornalista e faço parte da equipe editorial do Estandarte, da Vida e Caminho. Eu estou aqui com muita alegria e uma honra receber para uma conversa frutífera, edificante, o reverendo Sérgio Gini, que é o moderador da Assembleia Geral e presidente da diretoria da IPIB, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nossa conversa hoje vai girar em torno exatamente de como estamos como IPI. É muito bom ter você aqui e ter essa conversa, reverendo. Olá, Lissander, um grande abraço, uma alegria poder estarmos juntos, né? Para falarmos um pouco a respeito da nossa Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, comunicarmos isso, né, aos nossos membros, às nossas igrejas, fazermos uma retrospectiva desse ano de 2025. É uma oportunidade que nós temos de aproveitar a Vida e Caminho, que é a nossa agência de comunicação, a nossa Pendão Real, que é a nossa estrutura que oferece isso para a nossa igreja, e comunicar aquilo que a igreja tem feito, né, em todo o Brasil. Alegria estar aqui com você. Muito bom. Reverendo, eu quero propor aqui nessa conversa 3 movimentos. O movimento de olhar para trás, olhar para o agora, para o momento, e por que não olhar para o futuro, olhar para frente. Perfeito. Então, nossa conversa vai girar em torno disso. A gente estava conversando também um pouco sobre o quanto que você já tem caminhado nesses 2 anos e meio com a IPI do Brasil, no cargo que você está. Você me contava que pelo menos 150 igrejas você já visitou, né? Agora, pensando especificamente em 2025, né, olhando um pouco para trás aqui, para esse ano de 2025, o que eu gostaria que você fizesse uma retrospectiva desse ano e também o que aconteceu de mais relevante para a nossa denominação e que desafios você enfrentou nesse ano. Olha, 2025 foi um ano de consolidação do trabalho que nós vimos colocando na igreja. Nós assumimos a gestão da igreja no meio do ano de 2023, né? Então, do meio para o final do ano você não tem muita coisa para você conseguir desenvolver, até porque não é o orçamento que você votou, é o orçamento que veio da diretoria anterior. Então, efetivamente, o trabalho começa de fato em 2024, que é aquele ano em que você está ajustando as coisas com a sua equipe, com os seus secretários, né? Olhando a igreja, enxergando a igreja de uma forma mais ampla. 2025 já é o ano em que nós conseguimos caminhar, desenvolver, colocar alguns projetos para desenvolver. Dentre esses projetos, é claro, está o projeto da agência Vida e Caminho, que efetivamente se desenvolve, né, a partir de 2025. Ela é estruturada no começo de 2024, mas a partir de 2025 a Vida e Caminho realmente ganha corpo. A nossa editora, que antes se chamava Pendão Real, ela continua ainda se chamando Pendão Real, mas houve uma mudança, né, no nome de fantasia, o nome comercial, para Vida e Caminho, que é um nome que comunica um pouco melhor para o público que não é da IPI do Brasil. Nós não publicávamos livros já há muito tempo, e 2025 foi um ano em que nós colocamos vários títulos, né, para tanto o leitor da nossa denominação presbiteriana independente, como o leitor evangélico como um todo. Isso foi um grande desafio, foi um avanço para a vida da igreja. Tivemos também, é importante ressaltar, né, a diminuição no percentual de repasse das igrejas para a Assembleia Geral da IPI do Brasil. Essa diminuição ela ocorreu em 0,5% em 2024, mais 0,5% em 2025, somando então dá 1% de diminuição. Essa era uma proposta que nós tínhamos antes de assumir a gestão da igreja, de fazer uma redução desses. Toda a igreja contribui com 8% da sua arrecadação com a Igreja Nacional, com a tesouraria da Igreja Nacional, que cobre todos os custos, né, o orçamento geral da igreja. Nós tínhamos uma ideia de que 8% estava pesando para as igrejas locais, por isso uma proposta de diminuição de 0,5% a cada ano. Então, 2025, juntando com 2024, deu 1% de diminuição. Óbvio, isso reduz o orçamento da igreja, mas isso faz com que você melhore a sua eficiência, melhore a sua gestão. E quando a gente olha para a vida da igreja, nós precisamos olhar sempre a igreja em 2 frentes, né? A frente administrativa, a frente de gestão e, por outro lado, a frente eclesiástica, de evangelização. Então, esse foi o desafio, equilibrar isso, né? Então, equilibrar orçamentos, projetos que nós tínhamos para caber dentro do orçamento.
Então, os projetos de evangelização, plantação de igrejas, nós temos uma secretaria específica de revitalização de igrejas. Então, essa secretaria, elas não tiveram diminuição de valores, né? Secretaria de diaconia. Então, você tem envolvimento na obra, na missão da igreja, que continuou. E na gestão, nós fomos diminuindo custos, reduzindo custos, né, para a vida da igreja. Chegamos em 2025, vamos encerrar o ano com um superávit, né? Isso é bastante positivo, porque nós tivemos redução de contribuição, mas aumentamos a fidelidade das igrejas. As igrejas estão contribuindo melhor. Isso é uma excelente notícia. Isso é ótimo, né? Então, a gente diminuiu a inadimplência e vamos ter um superávit importante, né, para a igreja. Isso é muito importante porque mostra que estamos conseguindo fazer a gestão da igreja. Na área da evangelização, que é a missão da igreja, os desafios são fazer os ajustes para que a igreja consiga devolver ao povo de Deus aquilo que efetivamente ela precisa fazer. Um exemplo, nós tínhamos já aprovado na IPI do Brasil há muitos anos o Fundo de Apoio às Igrejas Locais. Esse Fundo de Apoio às Igrejas Locais, ele foi dotado com verbas lá no passado. Ele acabou não acontecendo, né? Ele se tornou também um fundo bastante burocrático. Para acessar o fundo, você tinha que ter muitas exigências. Desde quando nós assumimos, o fundo foi redefinido pela própria Assembleia Geral da Igreja. Nós temos uma comissão específica que trabalha com o fundo. Nós diminuímos o valor investido nas igrejas a título de doação, não mais a título de empréstimos, embora seja possível ainda ter o empréstimo, mas a gente prefere nesse momento a doação. Então nós limitamos um valor por igreja e temos ajudado praticamente todo mês 3, 4, 5 igrejas, que são coisas mínimas, mas que fazem uma diferença muito grande às igrejas. Por exemplo, a igreja precisa comprar um microfone, precisa comprar uma bateria, precisa reformar o piso, precisa trocar a fachada. São coisas simples, mas que colaboram, cooperam com a igreja. Então a gente tem feito um grande desenvolvimento nisso e nós temos muitas igrejas que foram abençoadas, né, com esse trabalho que a igreja tem feito, devolvido às bases esse apoio. Um desafio também bastante importante do ano de 2025 foram as Assembleias Gerais, né? Nós tivemos 2 Assembleias Gerais, então não é fácil você organizar uma Assembleia Geral com pautas que eram pautas bastante importantes, significativas, impactantes para a vida da igreja. Mas que também tiveram um resultado bastante positivo para nos dar fôlego, né, para os próximos anos, para a gente pensar o desenvolvimento, o crescimento da igreja acima de tudo. Tivemos no ano de 2025 também um encontro com todos os presidentes de presbitérios, onde nós lançamos um projeto de planejamento de discipulado, para que as nossas igrejas locais desenvolvam o discipulado, mas desenvolvam a partir de uma metodologia, a partir de um planejamento. Isso foi muito bem recebido, houve um aporte financeiro e agora no ano de 2026 nós vamos executar esse planejamento. Então, os 62 presbitérios da igreja, eles vão participar desse planejamento estratégico com a consultoria do Josué Campanhã, que é bastante conhecido no meio, né? Ele estará conosco dando essa consultoria, e todas as igrejas desses 62 presbitérios, elas vão se envolver num projeto de discipulado. Isso também trará fôlego para a igreja para pensar num projeto de evangelização e de manutenção, né, daqueles que chegam até as nossas igrejas. São desafios, haveria vários aqui para eu pontuar para você, mas quis colocar aqui os mais relevantes, porque consequentemente nós vamos desdobrar também aqui outras conversas. Exatamente. É muito interessante ouvir você falar sobre isso, porque também está mostrando esse esforço grande dessa cooperação com as igrejas locais, né? Com, não só pensando na liderança nacional, mas nas lideranças regionais e locais que a gente tem, que são muito importantes para esse oxigênio da igreja, né? A gente precisa sempre pensar, Alessander, que a igreja nacional, esse termo igreja nacional, ele não, é um termo abstrato. Não existe uma igreja nacional que manda as coisas de cima para baixo. A nossa organização presbiteriana, ela funciona a partir das igrejas locais. Então são as igrejas locais que se reúnem, né, formam o presbitério. O presbitério é a primeira grande base da igreja. E a partir dali é no presbitério que as igrejas se desenvolvem, que as igrejas crescem, evangelizam, se desenvolvem. A estrutura conciliar, né, os sínodos, depois a Assembleia Geral,
ela é uma estrutura para dar suporte. Eu gosto muito de usar a metáfora da treliça e da videira, né? Então, essa estrutura é a treliça. Ela tem que dar suporte para que as igrejas locais, a base, floresça, frutifique, trabalhe. Quando você investe muito na estrutura, você precisa investir na estrutura, lógico, porque senão ela não dá o suporte necessário, mas se você investe muito na estrutura, você pinta a estrutura, você cuida da estrutura todo dia, mas não cuida da videira, a videira vai morrer. Então você precisa saber fazer esse equilíbrio. E esse é o momento de olhar para as bases, né? A igreja, ela existe por conta das igrejas locais. São as igrejas locais que fazem a IPI do Brasil, o desenvolvimento da IPI do Brasil. Então olhar para a igreja local é fundamental em todo esse processo. Reverendo, você mencionou a realização das 2 Assembleias Gerais que tivemos, uma ordinária e uma extraordinária. Eu sei que foram muitas decisões, muitos documentos aprovados, né? Teve uma dinâmica muito colaborativa, coletiva, num espírito de reconciliação, de cooperação. Mas você destacaria aqui para o nosso público geral, que decisões que você destacaria que foram importantes e estratégicas que vão fazer um efeito, um impacto direto e imediato nas nossas igrejas locais? A Assembleia Geral, ela sempre tem uma pauta fixa, né, de documentos, que são os documentos burocráticos, administrativos da igreja. Essa Assembleia Geral, ela teve uma característica um pouco diferente. Por quê? Porque nós tínhamos documentos represados de uma Assembleia Geral que ocorreu em Maringá, em 2022. Naquela Assembleia Geral, tinha uma comissão que estava trabalhando propostas de reforma do texto do nosso livro de ordem, da nossa Constituição. As igrejas presbiterianas, elas são regidas, né, por uma Constituição. E havia muitas propostas de presbitérios, de sínodos, com pontos específicos da Constituição, para reformar a Constituição. Naquela época, em 2022, não foi possível a comissão concluir os seus trabalhos, então não foi apresentado na Assembleia Geral naquele momento. Então, você teve essa Assembleia de 22, nós tivemos depois a Assembleia de 23, também não foi possível, foi uma Assembleia de posse, né? Tinham documentos que ficaram represados ainda, ou seja, aumentou o número de documentos pedindo revisões em artigos e etc., né? Para melhorar a igreja, para deixar a igreja mais ágil, né? Do ponto de vista eclesiástico. Tínhamos também um projeto de analisar, de fazer uma avaliação dos 10 anos da nossa educação teológica, quando mudou o sistema de educação teológica. Em 2005, nós tivemos uma Assembleia Geral, 2015, desculpe, em 2015, nós tivemos uma Assembleia Geral em Londrina que implantou o sistema EAD para a educação teológica na IPI do Brasil. Foram 10 anos, né? 2015, 2025, então foi necessário fazer uma avaliação desse ciclo de 10 anos. O que foi bom, o que não deu certo, o que precisou melhorar, o que nós podemos pensar para as nossas igrejas na formação pastoral. Então esse também foi um documento muito grande, um documento bastante robusto, que levou muita discussão, levou muito tempo. Um terceiro documento também muito importante era uma reforma administrativa e organizacional da igreja. A última grande reforma que houve na vida da igreja ocorreu em 2007. Hoje nós vivemos um mundo muito dinâmico, né? As coisas mudam rapidamente. Então você tem uma estrutura que, com o passar do tempo, ela foi se tornando engessada, ela foi se tornando obsoleta. Então era necessário pensar uma estrutura mais enxuta, moderna e com perspectivas de você agilizar essa estrutura sem ter que ficar convocando uma Assembleia Geral e etc. Havia já uma comissão trabalhando desde 2019, uma comissão trabalhando, né, para essa reforma, com propostas, né, com estudos, e culminou de chegarmos agora em 2025 com esse texto praticamente pronto. Não foi possível esgotar na Assembleia Ordinária, que houve em São Paulo, então teve a necessidade de convocarmos uma extraordinária, que foi realizada em Londrina, para que nós pudéssemos vencer a reforma da Constituição, a avaliação dos 10 anos da educação teológica com propostas novas, né, propostas de mudanças, e a reforma administrativa e organizacional.
todos eles foram aprovados, né? Todas as mudanças foram aprovadas. Temos agora as etapas, né, que precisam ser validadas nos presbitérios para que entremos em 2026 já com uma nova estrutura na vida da igreja, para acelerar, para desenvolver a vida da igreja. Pelo que você tem dito aí, percebemos que então teve um caráter histórico essa Assembleia, né? Sim. Foram decisões históricas. Sem dúvida, sem dúvida. A questão da Constituição, da mudança da Constituição, ela é sempre problemática. Por quê? Porque os presbitérios sempre é que vivem a igreja. Então eles sentem ali na pele o que está pegando, né? O que está dificultando, e sobem documentos. Só que para mudar um artigo da Constituição, você precisa de 80% do voto dos presentes. É bastante pesado, né? E quando começa a subir muito documento, você tem que elaborar todo um projeto. Então é um processo difícil. Dessa feita, nós conseguimos fazer as alterações. Óbvio, não passaram todas as alterações que haviam sido propostas, algumas não passaram, mas nós entendemos, né, que a decisão do concílio é a decisão que o Espírito Santo trouxe para a vida da igreja, mas são decisões históricas, né, no sentido de você melhorar o desenvolvimento da própria estrutura da igreja, da vida da igreja. Sempre que você extingue um órgão, uma secretaria, existe o saudosismo. Poxa, aquela secretaria lá no passado. A gente precisa valorizar o passado, a história. Eu sou historiador também, de formação. A gente valoriza muito a história. Nós temos o nosso museu hoje, que valoriza a história da nossa igreja. Mas nós precisamos entender os novos tempos, saber fazer a leitura dos novos tempos. E essa leitura dos novos tempos exige mudança. Então, muitas vezes você tem que descontinuar determinada coisa para que você consiga, com o exemplo daquilo que foi descontinuado, lançar luzes para uma nova estrutura para o futuro, né? Então, de alguma forma, isso também acabou acontecendo na vida da igreja. Muito bom. Bem, fizemos esse primeiro movimento olhando para trás, né? Claro que não foi tão atrás, né? Ficamos aqui em 2025, mas tivemos muita coisa. Agora, esse segundo movimento é olhando para o agora, né? Vamos olhar para o agora. Então, pensando nisso, como líder nacional, né? Você não gostou muito da expressão nacional, né? Mas tem uma responsabilidade nacional, né? De uma denominação evangélica histórica como a nossa. Que retrato você poderia fazer da realidade das igrejas locais atualmente? Você falou que você visitou já muitas igrejas. Então, sem dúvida, você é uma testemunha privilegiada, né, de ver esse retrato. Você poderia fazer um retrato das nossas igrejas atualmente? Sander, eu visitei, como eu falei, em torno aí de mais de 150 igrejas, né, finais de semana. Então, muitas vezes eu prego sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Então, somando, você tem aí um número alto de igrejas. Eu preguei em igrejas para 2.000 pessoas, preguei em igrejas para 6 pessoas. Preguei numa igreja para 6 pessoas. Estava o pastor e mais 5 pessoas lá, né? Preguei em igrejas pequenas, pequenininhas, preguei em igrejas médias. Em todas elas, o que a gente pôde perceber, enxergar? O povo de Deus desejoso de fazer parte, né, dessa comunhão da igreja. A IPI do Brasil, ela é uma igreja histórica, como você colocou, e ela tem uma característica de ser uma igreja de família, de composição familiar. No passado, essa composição familiar era uma composição quase que hereditária, genealógica, né? Hoje já não é mais, mas ela continua sendo uma igreja de família, que acolhe muito bem as famílias se sentem pertencentes, né? Mas você tem desafios, né? Nós temos grandes centros onde a igreja, infelizmente, porque não soube agir no passado, ela perdeu relevância, né? Então, os tempos mudam. Então, quando você tem uma igreja, por exemplo, num determinado bairro, vou citar aqui a Grande São Paulo, né? A maior metrópole da América Latina, você tem lá uma igreja num determinado bairro há 90 anos. O bairro muda em 90 anos, né? A estrutura do bairro muda. Se você não mudar junto com o bairro, você vai ficar fadado a desaparecer, a sua relevância desaparecer ali. E, infelizmente, nós temos algumas situações em que as lideranças locais, presbitérios, não conseguiram fazer essa leitura dos tempos. E por conta de não conseguir fazer essa leitura lá, naquele momento, hoje nós temos algumas igrejas que estão sufocadas em determinadas regiões,
e que nós precisamos discutir se vale a pena continuar com aquele trabalho ali ou encerrá-lo e replantá-lo numa outra localidade. É um desafio. E a gente tem que ter coragem de trabalhar com isso, a gente tem que ter coragem de mexer nessas questões. Mas a IPI, enquanto igreja nacional, e eu já visitei Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, visitei todas as regiões do Brasil, preguei em quilombos, preguei num quilombo em Santarém, nós temos uma congregação quilombola, algo extraordinário, preguei na roça, preguei em lugares, preguei à beira do Rio São Francisco, lugares assim, onde a igreja está, onde a igreja é relevante, né? A igreja é importante naquela localidade. Nós precisamos agora incentivar, valorizar o trabalho dos presbitérios. Os presbitérios precisam entender que é ali que a missão acontece. A missão não virá de cima para baixo. Não é a Secretaria de Evangelização que vai resolver a situação. Não é a Secretaria de Revitalização, é o presbitério. Nós estamos lá na estrutura nacional para dar suporte, né? Então, quando eu olho a igreja do agora, eu vejo essa igreja que tem inúmeros desafios, né? E o desafio maior que nós temos hoje é buscar essa relevância. É uma igreja histórica que continue sendo relevante no cenário nacional, né? A gente confunde relevância com presença política, e são coisas totalmente diferentes. Presença política é uma outra coisa. Relevância evangelística, relevância como povo de Deus, como uma entidade que proclama o evangelho da graça e a salvação em Cristo Jesus, nós precisamos buscar, né, fortalecer isso, criar esses vínculos. Então o desafio da igreja do agora é ser uma igreja que seja de fato relevante, independente se uma comunidade é pequena ou se uma comunidade é grande, né? Cada uma tem uma vocação e dentro da sua vocação ela vai trabalhar e vai se desenvolver para isso. Você mencionou na sua resposta sobre ter pregado em igrejas grandes e igrejas bem pequenas, em contextos diferentes. E sempre que a gente conversa sobre a IPI do Brasil, alguém sempre vai dizer por que a nossa igreja não está crescendo tanto, ou por que ela cresce em alguns lugares e em outros não. Pela sua experiência como pastor, né, e também como líder, e vendo todos esses exemplos que você menciona e outros, você tem enxergado alguns caminhos assim concretos para o crescimento da igreja? E como você enxerga assim essas perspectivas de crescimento da igreja? Um dado importante, Lisandro, em 2024 nós fizemos o Censo Nacional da IPI do Brasil. O censo, ele atingiu todas as igrejas. E pelo censo, então, eu tenho uma radiografia da membresia da igreja, onde é que a igreja está, a quantidade de membros professos, a quantidade de membros menores, né, os membros não professos. Então a gente tem um raio-x. A estatística de 2025, ela já mostrou um crescimento, né? Nós crescemos, se você comparar 2024 com 2025, a gente cresceu quase 5 mil membros. É pouco para o volume da igreja, nós temos 556 igrejas, mais quase 300 congregações, então nós teríamos aí 900 igrejas, né? Eu não gosto de chamar de congregação, congregação é uma igreja, né? Então 900 igrejas. O crescimento é pequeno, se você considerar isso, é um crescimento pequeno, mas é um crescimento. Então a gente precisa investir nisso, valorizar isso para buscar esse desenvolvimento. Quando a gente fala de crescimento, a preocupação é crescer com qualidade, porque não adianta você inchar as igrejas fazendo grandes movimentos, fazendo grandes expressões, mas isso não trazer transformação de vidas, compromisso com Deus, compromisso com o discipulado, compromisso, né, no dia a dia da vida da cidade, né? Igrejas de movimento, elas costumam encher mais, né? Mas também tem muita dificuldade para uma retenção a longo prazo. Nem toda igreja foi chamada para ser igreja grande. Nós temos igrejas que têm o chamado e a missão e a convicção de ser uma igreja pequena, mas onde ela estiver, ela precisa ser relevante diaconalmente, ela precisa ser relevante evangelisticamente, ela precisa ser uma igreja onde as pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus, pela mensagem do Espírito Santo de Deus.
O desafio dos novos movimentos religiosos, né, eles são fortes para as igrejas históricas. A IPI sofre muito. Semana passada estive conversando com o reverendo Roberto Brasileiro, a IPB, que é uma igreja que tem 7 vezes mais, 7 vezes maior do que nós, do que a IPI. Eles também enfrentam grandes problemas, né, com esses novos movimentos religiosos também. Ele estava me contando sobre os desafios. Outras igrejas históricas que nós conversamos sempre também falam desses desafios de encarar esses novos movimentos religiosos. E temos que ter aí os critérios, né, os cuidados para que esses novos movimentos religiosos eles não suplantem aquilo em que nós cremos de nossa essência de fé, dos nossos padrões de confissão de fé, do trabalho como igreja. E saber diferenciar o que é essência, né, de fato, e o que a gente pode ajustar, pode mudar, né, pode melhorar, que não feriria a essência, né? E a partir disso as nossas igrejas podem valorizar isso, né? Nós temos uma mudança muito grande na cultura hoje do país. A tecnologia nos aproximou de uma forma muito grande. E as igrejas que não conseguem fazer essa leitura, infelizmente, elas vão ficando para trás, né? Elas vão perdendo espaço. Por isso é necessário que as bases, que os presbitérios olhem com cuidado para essas igrejas, para incentivar essas igrejas também a conseguir fazer as leituras dos novos tempos que nós estamos vivendo, sem abrir mão da nossa essência, sem comprometer a nossa verdadeira característica como igreja de Deus e como testemunhas, né, do Evangelho de Jesus nessa pátria. Esteja pronta para responder a razão da nossa esperança. A gente sempre brinca, né? Muitas vezes a igreja ela se tornou expert em dar respostas para perguntas que ninguém mais faz. Então a gente precisa avaliar isso. Quais as perguntas que estão sendo feitas hoje e quais as respostas, né? E a igreja tem respostas. Sim. Nós temos respostas maravilhosas. A gente tem o Evangelho, né? Eu esqueci de mencionar para você, mas agora em 2025 a IPI do Brasil aprovou uma pastoral, Igreja e Sexualidade. Essa é a pastoral da IPI. O que a IPI do Brasil crê com respeito à questão da sexualidade humana? Esse é um documento importante, que é atual, que é contextualizado com aquilo que nós estamos enfrentando hoje. Então, precisamos olhar para isso com muita atenção, com muito cuidado, as igrejas, as lideranças das nossas igrejas. Agora, a gente só não pode cair na esparrela do crescimento a qualquer custo. E aí o crescimento a qualquer custo leva a que a gente comece a fazer negociatas. E infelizmente, quando a gente olha a história evangelical no Brasil, a gente vai perceber que quando algumas grandes denominações históricas, inclusive, começaram a fazer negociatas, elas perderam o rumo, perderam a sua essência de ser definitivamente uma igreja brasileira para os brasileiros. Se tornam descartáveis, né? Exatamente. Agora, o terceiro e último movimento da nossa conversa aqui, reverenda, que é olhando para frente, olhando para o futuro, olhando para 2026. Pensando nisso, nesse movimento de olhar para o 2026, de tudo que a gente já falou aqui, né, quais são as suas expectativas para a nossa igreja para 2026? Que caminhos você acha que a IPI vai trilhar em 2026 em termos de perspectivas? Compartilhe com a gente um pouco o que está no seu coração e na sua perspectiva. Um grande sonho, e a nossa oração é para que a igreja caminhe no discipulado. O que significaria discipulado? Muito bom. Muitas pessoas confundem o discipulado achando que é aquele curso de novos membros. É aquele trabalho lá que eu faço para receber os novos membros da minha igreja, aquelas 12 lições, ou não sei quantas lições que você dá lá. O discipulado é vida com vida. Né? Você estar com alguém, ou com um grupo, com uma família, juntos, viver juntos, acompanhar Bíblia, oração, diversão, estar junto, né? Caminhar junto, como Jesus fez com os seus apóstolos, estando junto ali, nos momentos bons, nos momentos ruins também, mas sempre com essa perspectiva de Jesus ser o guia, né? Jesus ser o centro ali dessa nossa ideia. Então, o discipulado hoje, nós entendemos que ele é a essência de ser igreja. Né? Muito mais do que o púlpito, a pregação, que é fundamental, quanto melhor for a pregação, quanto melhor for o púlpito,
você alimentará melhor o rebanho e o rebanho se fortalecerá, mas só o púlpito não resolve. Você precisa ter o dia a dia, né? Os laços precisam ser reforçados, né? O cordão de 3 dobras, você precisa ajustá-lo. E isso é feito no discipulado, né? Na oração, na prestação de contas. Nós temos no discipulado aprendido a dar prestação de contas, né? As pessoas, olha, a minha vida está assim, 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 o outro vai ajudar. A palavra de Deus é clara nisso, um ao outro ajudou. E o seu companheiro disse, vamos lá, esforça-te. Então o discipulado ele é isso, né? Você é vida com vida. Não é para você ser membro da igreja, mas é para que os membros da igreja se fortaleçam em Cristo e se desenvolvam. Então quando a gente olha para esse projeto de discipulado, é entender que a igreja ela precisa caminhar nesse rumo, seja células, grupos pequenos, grupos de discipulados, o nome que você queira dar, a ferramenta estratégica que você queira usar, a metodologia que você queira usar, desde que não fira as nossas essências, elas são fundamentais. E o centro disso tudo é a vida na vida, é o discipulado, é trabalhar um com o outro, né, nesse processo para que nós criemos uma identidade de Cristo, para que as pessoas possam olhar em nós e dizer, como disseram para a igreja de Antioquia, estão ali os cristãos, né, as cópias de Cristo. Isso só é possível por intermédio do discipulado, né? Senão você cria pessoas ou que se submetem a uma pseudo-autoridade espiritual, e se frustram posteriormente, porque as pessoas são falhas, todos nós somos falhos. Então, quando você coloca toda a sua confiança num líder, numa pessoa, isso é extremamente perigoso. Ou então você vive aquela vida em que você não tem compromisso com absolutamente nada e você está ali simplesmente porque é um clube, você se sente bem, você tem um ambiente agradável, uma música bonita, uma palavra que faz um afago aos seus ouvidos, uma luz agradável, uma poltrona confortável, ar-condicionado, né, o ar-condicionado, e está legal assim. Nós não queremos isso, nós queremos vida na vida, chorar com os que choram, caminhar com aqueles que precisam que você caminhe mais uma milha junto. O discipulado é isso. Para 2026, esse grande projeto de discipulado ele precisa rodar na vida da igreja. Nós temos desafios sobre plantação de igrejas, né? Estamos com o desafio de plantar 3 novas igrejas na região sul do país. Nós temos uma carência. É muito interessante quando você fala do Paraná. O Paraná hoje tem as maiores igrejas da IPI estão no Paraná, né? Mas o Rio Grande do Sul só temos 2 igrejas. Só temos uma igreja em Caxias do Sul e uma outra igreja em Passo Fundo. Vamos abrir agora um trabalho, vamos começar já em janeiro, em Erechim, que é ali próximo a Passo Fundo. Estamos visualizando abrir o trabalho em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, que é caminho ali indo para Chapecó e Erechim. E o Chapecó, né, onde já tivemos uma igreja e infelizmente ela fechou. Nós queremos retomar o trabalho em Chapecó, cidade pujante, cidade forte, né, está aí no cenário nacional. E nesse eixo, Erechim, Chapecó e Pato Branco, nós desenvolvemos ali essa missão sul. Temos vários desafios também de levar a igreja para o estado do Amapá. Nós não temos, é o único estado que não tem igreja. É o único estado que nós temos a IPI hoje, então precisamos pensar Macapá. O grande desafio, Lissander, e os irmãos e irmãs que nos acompanham, é termos obreiros. Pessoas que estejam dispostas a deixar o conforto da sua casa, o conforto da sua cidade, o conforto da sua igreja grande, para fazer a obra da plantação de igrejas, a obra missionária. Então esse é um desafio que nós temos para os próximos anos, né, na IPI do Brasil. Se o senhor me permite uma pergunta a mais a respeito disso, que eu me lembrei agora de que também 2026 vai ser um ano de eleições presidenciais, né? E nós vivemos um país muito polarizado, né, em termos de posições políticas, discursos políticos, e queria ouvir sua opinião sobre essa questão de como a gente pode manter a unidade como cristãos, igreja, IPI, num contexto assim, né, um contexto beligerante muitas vezes, né? Para 2026, assim, como você poderia nos ajudar a ver a IPI dentro desse cenário? Esse é um desafio, né? A gente pode ter vários olhares, né? Mas acho que como olhar, como igreja, a gente precisa entender. Eu sou sociólogo de formação, tenho doutorado na área, então se eu fosse olhar por um olhar sociológico, eu ia trazer aqui um tratado. Mas nós temos que falar sobre igreja, nós temos que pensar, nós somos igreja.
Igreja, ela não se envolve em política partidária, política ideológica. Isso não faz parte. E o Jesus é o grande exemplo disso. Ah, mas Jesus ele fez um movimento dos pobres. Se você olha o movimento de Jesus, não era um movimento na direção revolucionária. Muito pelo contrário. Nenhum líder revolucionário se entrega à morte, né, como Jesus se entregou. Então, nós precisamos pensar isso. A igreja, ela não é palco para disputas políticos e ideológicas, ponto. Entretanto, todos nós somos políticos, né? Nós somos políticos. Nós temos as nossas matrizes, nós temos as nossas ideias, nós temos as nossas cores partidárias. Mas isso precisa ser muito bem trabalhado, e aí vem o chamamento às igrejas, né? Aos líderes, aos pastores, aos presbíteros. Nós precisamos ter muito cuidado, porque quando a igreja toma partido, quando a igreja toma posição ideológica, ela esquece que muitos que não são daquele viés ideológico também são chamados pelo Espírito Santo, também fazem parte, né, do corpo de Cristo. E muitas vezes você os escandaliza, você os fere, você os machuca a troco da cor de uma bandeira política. Então isso é extremamente perigoso para a vida da igreja. Agora, eu também não me iludo, Lissander, de que será um processo fácil. A gente não cai nessa ilusão. Nós já vivemos isso, né, na última eleição presidencial. Eu perdi membros da minha igreja por conta de discussões políticas. Na época eu pastoreava uma igreja em Maringá, perdi membros por conta de discussão política. Eu conheço vários colegas que perderam membros por conta dessa discussão partidária. Isso é muito ruim. É terrível. Por isso que o discipulado precisa vir para suplantar isso, né? Ele precisa ser uma voz para abafar essas questões todas. Mas é um desafio. Nós vamos ter que enfrentar esse desafio. Com cuidado, com oração, com cautela, sem tomar posição política em nenhum momento. A igreja não foi chamada para esse tipo de política. Ela, sim, ela participa da política de outra forma, mas não nesse ponto, nesse viés de uma política partidária e ideológica. Que assim seja. Que assim seja. É um desafio, não é fácil. É um desafio. Não será fácil. Chegando ao nosso final, mais duas perguntinhas, agora pensando em dois aspectos da vida da igreja, né? O primeiro aspecto é o líder, o pastor. O líder também presbítero, o diácono, diaconisa, pastora, enfim. Deus continua trabalhando o tempo todo, nunca vai parar, vai fazer a igreja dele ser igreja, a despeito de tudo que a gente já conversou, né? E a IPI é um dos instrumentos de Deus, nós cremos nisso, né? Sabemos disso. E que conselhos práticos, então, a gente poderia deixar aqui para os nossos pastores e líderes das igrejas locais, para que eles possam perseverar na vocação que Deus deu para eles? Amem a igreja. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Amem a igreja. Nós fomos chamados, quando você lê as cartas enviadas às igrejas no Apocalipse, você vai perceber que o pastor, ele é sempre chamado a atenção no processo, porque ele é o anjo da igreja, né? Esse contexto é importante nós trazermos e recuperarmos, né? A função do pastor, do ministro, e aí também, por consequência, numa igreja presbiteriana, do seu concílio, os seus presbíteros e presbíteras, a liderança em geral, é amar a igreja, é se doar à igreja, é se envolver com a igreja, é estar com a igreja. O que muitas vezes acontece é quando você usa a igreja para um trampolim profissional, você usa a igreja como um complemento salarial, um complemento de renda. E aí nós temos um problema, porque você deixa de viver a vida da igreja. Pastores, pastoras, liderança da igreja, nós precisamos amar a igreja. E precisamos olhar o exemplo de Jesus que se entregou por ela, né? Então, por isso nós precisamos cuidar e tratar muito bem a igreja. Nós somos responsáveis. O Apocalipse nos chama, as cartas às igrejas, nos chama muito a atenção a isso. A responsabilidade que nós, pastores, temos com o povo de Deus, né? Com a igreja do Senhor Jesus. Que não venhamos a ser removidos, né, do meio da igreja, como diz lá no Apocalipse, que Deus tenha misericórdia de nós. Por isso, precisamos amar a igreja, né, nos dedicarmos à igreja. E quando eu falo amar a igreja, não é apenas um discurso
abstrato. O amar a igreja é você estar envolvido com a vida da igreja, é você ler sobre a igreja, é você se esmerar naquilo que você vai pregar sobre a vida da igreja, é você estar vivendo a vida dos membros da igreja, né? Sabendo quem são os seus membros, vivendo a vida com eles. Isso é fundamental. Então, esse é o chamamento que nós temos que fazer aos nossos pastores, aqueles que fazem, né, o trabalho pastoral na vida da igreja. Amar a igreja sobre todas as coisas. Esse é o maior mandamento, né? Com certeza. Terminando agora, reverendo, pensando agora nos membros da igreja, né, que é a base, né, que é a essência, né, que é ser igreja é ser membro da igreja, viver a igreja como um todo. E a gente sabe que são diversos, são histórias de fé diferentes, né? Alguns vêm de outras religiões que não têm a ver com o cristianismo, outras vêm de religiões que têm a ver com o cristianismo, enfim. Então, pensando no membro das nossas igrejas, nos membros das nossas igrejas, que palavra pastoral você poderia deixar aqui para cada irmão e irmã em Cristo que tem a IPI como um lugar de acolhimento e desenvolvimento dos seus dons? Amém. Esse é um ponto fundamental. A IPI precisa ser o local onde você se sinta acolhido, mas muito mais do que acolhido, onde você também possa colocar em prática o desenvolvimento dos seus dons. Você foi chamado para a igreja não para ficar lá no banco, apreciando uma música bonita e um sermão bonito. Você foi chamado para que, pelos seus dons, você de alguma forma exerça a diferença na empresa onde você trabalha, na cidade onde você mora, no local onde você está. E isso é importante porque na igreja você é alimentado para isso, você recebe o alimento para que você possa sair e levar a palavra do Senhor. Os nossos cultos, eles não são ambientes de autoajuda. Os nossos cultos são ambientes onde você louva a Deus pela salvação, louva a Deus pela redenção e você sai dali com uma missão, né? Você sai do culto com uma missão de ser luz e sal. Os templos antigos nossos, você também é dessa época, você se lembra bem, sempre tinha lá, né, quando os membros viravam as costas para sair do templo, né, estava sempre uma frase lá para eles saírem ao mundo, né? Uhum. E na oração de envio, né, sempre falava, vocês têm que ir ao mundo, vão ao mundo. Esse é o desafio, é você sair do templo. O templo é muito importante para nós nos conectarmos uns com os outros, para recebermos a graça do Espírito Santo, né? A palavra ministrada para nós é alimento para a nossa alma. Quando participamos do sacramento da ceia do Senhor, nós somos alimentados para viver uma vida plena com o Espírito Santo de Deus. Mas ao sairmos dali, nós somos desafiados a ser luz e sal. Esse é o chamamento que o Senhor dá para nós como membros das nossas igrejas. Porque senão nós vamos viver num clube, né, onde a gente está se encontrando para festividades, etc. É o desafio que nós temos a todo membro de igreja. Temos um fluxo muito grande de pessoas hoje no evangelicalismo brasileiro, né, mudando de igrejas, né, um trânsito de igrejas. População flutuante. Exatamente. A gente tem isso hoje. É uma realidade, não há como esconder isso. Por isso, ao estar numa igreja e se sentir bem naquela igreja, se comprometa com ela. Acho que esse é o ponto fundamental. Se comprometa com os irmãos. Viva a vida cristã naquele local onde você foi chamado para estar. Muito bom. Pastor, estamos chegando ao final da nossa conversa, mas eu queria que você me respondesse o seguinte: que oração você faz pela IPI do Brasil? Compartilha com a gente aqui. Qual é a sua oração? Que seja também uma oração de todos nós. Amém. Isso é importante, né? A minha oração para a IPI do Brasil é que Deus nos faça uma igreja relevante. Eu tenho sempre orado isso, tenho sempre pedido isso ao Senhor. Que o Senhor nos faça uma igreja relevante. Não por nós, pessoas, mas a igreja. Que a igreja seja testemunho, que as pessoas possam conhecer a igreja como um local de testemunho da graça, da misericórdia e do Evangelho do Senhor Jesus. Amém. Que assim seja. Muito obrigado, reverendo Sérgio Gini, pela conversa. Aprendemos muito juntos e que seja também uma conversa boa para você que está assistindo, que vai ouvir. Que Deus nos abençoe muito. Queremos agradecer aqui os estúdios da TV Unicesumar, que nos cedeu gentilmente para podermos gravar, e desejar que Deus continue abençoando a vida de cada igreja, cada comunidade, cada líder,
cada irmão em Cristo e irmã em Cristo nesse ano de 2026. Um grande abraço.